Olá, Marília Domingues, sou Thiago Risse, editor executivo do portal BHZ. É um prazer recebê-la aqui na nossa rodada de entrevistas. Estamos já na reta final aí entrevistando todos os 15 candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, como já é um costume do BHZ, mas este ano é um pouco diferente. Pela primeira vez a gente saiu do nosso estúdio, da nossa redação, porque a gente fez questão de fazer essa entrevista presencial, uma questão técnica e também de qualidade, né, de conversa, de bate-papo, e o lugar seguro para não colocar a nossa saúde em risco, nem a saúde de toda a nossa equipe em risco por causa da pandemia de Covid-19. Era aqui, o auditório da Faculdade Pitágoras. Muito obrigado. Obrigada eu aqui pelo espaço da sua equipe, por todo esse cuidado aqui em relação às questões do coronavírus. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês e vai ser uma boa entrevista. Bom, pela primeira vez também, essa entrevista é conduzida apenas por mim. Normalmente a gente fazia uma sabatina com vários jornalistas do BHZ, mas obviamente não estou sozinho, tem toda a equipe técnica. E a pauta é produzida pelos repórteres Giovana Fávero, Jordânia Andrade, Vitor Fornes e Rafael de Oliveira. É um bate-papo. A entrevista normalmente ela tem 45 minutos aproximados. Essa nossa vai ser um pouquinho mais breve, infelizmente pelo atraso. Boa parte a gente vai falar sobre suas propostas, vai pincelar sobre saúde, educação, segurança, e uma segunda parte sobre você, sobre sua candidatura, sobre política. Vamos lá, vamos começar com um dos grandes assuntos aí nessa pandemia, a questão da economia, do comércio. A gestão atual, liderada pelo prefeito Alexandre Calil, foi bastante firme, fechou a cidade por um período longo, fechou principalmente o comércio, né, permitindo apenas aqueles considerados essenciais, e obviamente isso teve um impacto muito grande. Queria saber uma breve análise sua sobre essa postura, se você concorda que deveria ter fechado de fato. Também sobre hoje, que está praticamente tudo reaberto, né? Lógico, com restrições, e principalmente a sua proposta, caso seja eleita, como vai ser no ano que vem, mesmo nesse cenário de incertezas. Bem, acho que a primeira coisa, né, a questão do fechamento da economia durante a pandemia, a gente tem uma posição, nosso partido tem uma posição crítica em relação a essa quarentena que foi aí colocada pelos governadores, e oficialmente aqui no Brasil, exatamente porque foi uma quarentena extremamente parcial. Quer dizer, apenas um setor pequeno da sociedade teve condições de fazer de fato a quarentena. É aquele setor que finalmente tinha um trabalho que possibilitava que ele continuasse ganhando dinheiro, continuasse se sustentando mesmo dentro de casa. Inclusive a gente já vê uma série de estudos aí, inclusive levados por equipes internacionais que mostram que os setores que têm menor ganho financeiro, são também os setores que têm que sair de casa para trabalhar, senão eles perdem toda a sua renda. Na situação brasileira, a gente chegou a um impasse no qual o trabalhador ele tinha que escolher entre comer e se cuidar do coronavírus, quer dizer, não era uma quarentena real, não era uma escolha real. Nesse sentido, a gente coloca que essa posição crítica exatamente porque em outros países, como por exemplo, a gente pode citar a Venezuela, Cuba, até a própria Rússia, que deram a possibilidade de uma quarentena real, quer dizer, um fechamento total da economia com a possibilidade das pessoas ganharem aí todo o recurso necessário para sobreviver nessa fase aí de fechamento total. Quer dizer, na verdade, essa medida ela veio para esconder a falta de outras medidas que a gente também vai colocar aí, como por exemplo, a gente vê aqui em Belo Horizonte que os hospitais de campanha demoraram muito para serem abertos e quando foram abertos, eles tinham pouquíssimos equipamentos de UTI ou quase nenhum e logo então foram fechados por alegação de falta de médicos e todo um sistema aí mal cuidado para exatamente cuidar a situação da população. Acho que é importante isso daí porque, finalmente, Belo Horizonte, logo em seguida, foi colocado aí como um dos principais focos da pandemia.
Você, se fosse a gestora de Belo Horizonte, então o fechamento seria mais rigoroso, é isso? E a prefeitura, você está concorrendo a um cargo municipal, a prefeitura daria um auxílio, é isso? Entendi corretamente? Bem, exatamente. Nosso partido, em toda a pandemia, ele propôs que houvesse de fato uma possibilidade de ficar em casa, que houvesse um cuidado aí com os serviços de fato essenciais, que houvesse ali turnos para que eles pudessem trabalhar sem ser contaminados, e que esse auxílio emergencial que foi dado aí só de R$600, que a gente sabe que não sustenta ninguém, ele deveria ser bem maior, deveria ser o valor mesmo de um salário, para que as pessoas tivessem condições de ficar em casa nessa situação. E, claro, a gente tem que deixar claro que essa questão da quarentena é uma questão parcial. O que é fundamental para o combate do coronavírus, primeiramente, é o investimento no sistema de saúde, quer dizer, a testagem em massa, o sistema de saúde para todos, para que, de fato, seja isolado o que é necessário, de fato, porque, finalmente, você testou e viu o que é necessário colocar em isolamento. Nesse sentido, a gente fala que essa situação não é possível no Brasil exatamente por conta do governo que a gente vive, um governo direitista, que se dá pelo golpe de Estado, exatamente, tanto em nível nacional quanto em nível local. Todos eles seguem a mesma lógica capitalista. É importante destacar que, apesar da suposta diferença aí de políticas dos governadores do governo Bolsonaro, na verdade a gente viu que essencialmente eles tiveram a mesma política, que foi reabrir a economia aí sem cuidados e, de fato, não dar alternativa para a população. Acho que, nesse sentido, a mobilização social em torno da luta pelo Fora Bolsonaro é essencial. Beleza, eu queria agora falar sobre o futuro. Caso você seja eleita, o seu partido, o PCO, fala que foi o único a lançar um programa concreto de combate à pandemia, sem a repressão desenfreada e a loucura do meramente use a máscara. Eu queria que você falasse rapidamente sobre isso, essa loucura de usar a máscara e essa repressão, o que seria essa repressão desenfreada e principalmente, o que você vai fazer quanto ao comércio de Belo Horizonte, a Belo Horizonte, caso você seja eleita. Vai fechar, a gente está num cenário de incertezas, mas, enfim, a taxa nessa semana voltou a subir, a taxa de transmissão em Belo Horizonte voltou a subir para amarelo. Queria saber, caso eleita, o que o nosso leitor pode saber de você, os seus planos. Bem, eu acho que a primeira questão que a gente deve deixar claro nessa situação é que a situação da pandemia não é um problema meramente natural, de forças da natureza, coisas do tipo. É um problema de política, porque a gente vê claramente os países onde houve um tratamento cuidadoso em relação à população, que a situação ela foi bem mais controlada do que no Brasil. Na Venezuela, por exemplo, a gente teve aí uma situação muito bem controlada e uma taxa de mortalidade baixíssima. A mesma coisa aconteceu em Cuba. Nesse sentido, a gente coloca que nessa questão da luta contra o coronavírus e a própria questão econômica, que são todos os problemas que vêm na mesma caixa, a gente precisa trabalhar não só o nosso partido ou alguma gestão individual, mas sim como a gente tem um programa de lutas para a população desenvolver uma luta de massas aí que vise derrubar o governo Bolsonaro, derrubar esse golpe de Estado que finalmente justifica essa política de ataques à população, e a gente propõe aí a unidade da esquerda em torno da candidatura do Lula. É importante essas questões exatamente porque a gente vai ver aí que a modificação dessa correlação de forças, quer dizer, a modificação dos interesses políticos que regem a situação, ela também é a solução para o problema. Porque quando é colocado os interesses políticos da população em primeiro plano, a gente vê que não vai ser escolhido dar bilhões para os bancos, como aconteceu no início da pandemia, e nem 10% disso para cuidado do coronavírus no Brasil. Eu acho que é importante, é fundamental a gente destacar essa situação, porque ela também diz respeito à situação econômica, né? A gente viu aí uma série de medidas de ataque aos trabalhadores, por exemplo, a possibilidade de suspensão de contratos, a possibilidade de redução de jornada de trabalho com redução de salários, quer dizer, uma série de ataques frontais contra os direitos trabalhistas e, finalmente, que
dificultam ainda mais a vida da população. Na situação atual, a gente tem mais desempregados do que empregados, e aí a inflação crescendo. Quer dizer, é uma situação que exige uma mobilização local, claro, de Belo Horizonte e também nacional. Importante destacar que o nosso partido, apesar das eleições serem locais, como a nossa candidatura é uma candidatura de partido, é importante destacar que ela tem um caráter nacional, exatamente porque ela, finalmente, promove uma campanha nacional. Candidato, eu vou pedir, por gentileza, para você ser mais objetiva, porque a gente já está com um tempo um pouquinho mais curto e a gente ainda tem que falar, ou deseja falar, sobre diversos assuntos. De forma concreta e objetiva, por gentileza, tem como você falar para o nosso leitor o que você vai fazer caso seja eleita? Por exemplo, vai instituir, alguns candidatos passaram por essa cadeira, falaram que vão implementar uma espécie de auxílio emergencial local, municipal. Tem algum plano sobre Belo Horizonte que vai fazer? Assim, eu acho que ficou claro para o nosso leitor que o PCO ele tem muito mais uma visão macro, nacional, mesmo que seja uma eleição municipal. Mas existe algo para Belo Horizonte, caso você seja eleito, algo concreto, como o exemplo que eu te dei, falaram sobre implantação de um Bolsa Família municipal, sobre microcrédito, sobre, por exemplo, a isenção do IPTU, de outras taxas. Há algo do tipo previsto por vocês? Claro, dentro da nossa luta geral, que é pelo Fora Bolsonaro e pela unidade da esquerda em torno da candidatura do Lula, finalmente permitem uma modificação da correlação de forças, a gente também tem uma série de outras reivindicações. Por exemplo, o nosso partido ele promoveu a formação de conselhos populares nos bairros, favelas e todos os setores que fossem mais atingidos aí por conta da pandemia e a falta de possibilidade de eles fazerem quarentena. Então, exatamente, a gente tem sendo formado, inclusive, proposto pelo partido, coletivos de médicos para ajudar a população. Também formação de restaurante de campanha para finalmente ajudar a população aí, todo mundo se alimentar. Quer dizer, uma organização local que visa resolver os problemas imediatos. Então, isso daí a gente propõe em todos os locais, essa organização de bairros, né? É importante também que a nossa proposta para a questão do salário e a própria questão econômica é que, primeiro, como eu falei aqui, que o auxílio emergencial ele fosse um salário mínimo mesmo, fosse um salário aí de R$1.000 e poucos, para que as pessoas conseguissem, de fato, passar a quarentena, passar aí a pandemia numa situação adequada. E uma série de outras questões essenciais, por exemplo, a proibição do despejo em meio à pandemia, que a gente vê aí uma situação de um crescimento enorme de moradores de rua numa situação de pandemia, quer dizer, em vez de impossibilitar essa situação, quer dizer, também impossibilitar o corte de água, de luz, que finalmente vai sobrecair para a população mais fragilizada, para os trabalhadores, mas a gente vê que não, a lógica capitalista ela coloca primeiro os bancos, né? Então a gente exatamente coloca isso pelo contrário. Debate pronto para a gente passar para a educação. Se você for eleita, vai ter algum auxílio da prefeitura? E de quanto? Então, exatamente. A gente, como a gente sempre coloca, o nosso programa é um programa de lutas. É importante deixar isso claro, porque finalmente, numa situação de golpe de Estado, a gente não pode não pode colocar que primeiro o nosso partido vai ser eleito. Até porque o nosso partido é o mais perseguido percentualmente dessas eleições. Nosso partido teve 24% das suas candidaturas indeferidas por razões assim absurdas. Inclusive, teve uma candidatura nossa, a candidata Nina, ela foi e se recusaram a inscrever a candidatura dela, porque finalmente não queriam inscrever o PCO. Então, nessa situação, que não é uma situação democrática, a gente tem que colocar que também as eleições não são um momento democrático aí que a gente pode se dar ao luxo de prometer várias coisas que finalmente não vão acontecer. O nosso partido ele sempre preza por falar a verdade para a população. Quer dizer, as nossas funções exatamente são a organização popular e a promoção de uma clareza política para a população. Então,
a gente não vai falar aí que a gente vai fazer milhões de coisas que nem são possíveis aí com a situação atual. O que a gente fala, que a gente chama todos os trabalhadores a desenvolverem essa luta para finalmente que a situação ela se modifique segundo a correlação de forças e dessa forma a gente coletivamente consiga aí modificar a situação que se coloca. Finalmente, a gente tem uma série de propostas que devem ser reivindicações gerais do movimento de lutas, que inclusive diz respeito ao aumento do salário mínimo, que seja um salário mínimo vital. A gente teve uma polêmica nos últimos tempos, que a nossa proposta é um salário mínimo vital de R$5.000, por exemplo. A gente propõe que o auxílio emergencial seja estendido até o fim da pandemia. Então, quer dizer, numa medida concreta, isso vai ser uma reivindicação de lutas em todas as cidades, locais, e sendo colocada a situação, é isso que a gente vai pressionar para acontecer. Educação, volta às aulas presenciais, teve até uma disputa jurídica aqui em Belo Horizonte, queria saber qual que é a sua visão, se você acha que já é possível voltar, ter a volta às aulas presenciais, se não é possível, como fazer com a formação dessas crianças, desses adolescentes? Bem, primeiramente é importante destacar que eu sou representante da juventude, né? Eu mesma sou coordenadora do coletivo de juventude do PCO, JR, e a gente vem desenvolvendo uma greve contra o ensino à distância e a volta às aulas em meio à pandemia. Então, claramente, a gente é contrário à volta às aulas em meio à pandemia, exatamente porque, primeiro, que é uma falsificação, né? Que a maioria das crianças e dos adolescentes não tem condições de fazer aulas aí à distância. A gente vê aí, no nosso coletivo, a gente teve a oportunidade de fazer uma greve nacional e tudo, e ver uma série de exemplos aí de pessoas que, por exemplo, tinham que assistir às suas aulas na TV Justiça, com uma aula qualquer aí, de qualquer ano, mostrando aí que, na verdade, não é um ensino, é uma medida meramente burocrática ali para falar que continuou o ano, porque isso, finalmente, não é educação para ninguém. A gente defende que o cancelamento do semestre, a volta às aulas só com vacina, que sejam aulas presenciais e que, finalmente, a gente, se houve um problema ou outro, a gente resolva ali, melhorando o ensino, melhorando a qualidade ali para os jovens. Uma coisa essencial que a gente defende, que vai nesse sentido, é que os jovens não percam. O pessoal fala que os jovens vão perder tempo da sua vida por conta da situação da pandemia. Mas o que faz realmente os jovens perderem tempo é o próprio vestibular, que vários jovens ficam aí há vários anos para tentar continuar o seu processo de formação estudantil. Quer dizer, o nosso coletivo é pelo fim do vestibular, que o desenvolvimento da juventude é levar do ensino fundamental para o ensino médio e do ensino médio para o ensino superior naturalmente. Quer dizer, essa é a nossa proposta. Bom, vamos lá. Sobre a questão da volta às aulas presenciais. A gente está num mundo de incertezas, né? Não sabe se está no meio de uma onda, se está se aproximando de uma segunda onda. Você diz que defende não só a volta às aulas presenciais, como qualquer tipo de volta às aulas, apenas com vacina, não é isso? Você concorda que essas crianças, esses jovens como você, vão ficar sem um estudo, possivelmente até o fim do ano que vem? A gente está num mundo de incertezas. Se concorda, como suprir essa lacuna, né? E mais, pais e mães que precisam trabalhar, como você disse, né? Porque essa é a realidade imposta, né? Elas precisam, como você disse já no início dessa entrevista, precisam escolher entre assegurar a sua saúde ou mesmo ter comida, né? Almoçar, é isso que está posto. Como que esses pais e mães vão ficar com mais esse tempo enorme? A gente não sabe, né? A questão da vacina, sem poder ter o auxílio do Estado, né? Em termos, se for uma escola pública ou mesmo privado, para deixar suas crianças e seus adolescentes. Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa destacar é que não é uma questão meramente prática, né? A gente deve desenvolver essa campanha como uma campanha de luta geral. Quer dizer, se a gente defende que os trabalhadores eles tenham condições de ficar em casa, que eles recebam aí o auxílio para que eles finalmente possam ficar em casa, possam ter os seus devidos cuidados. A gente também defende, por exemplo, que a mulher ela não seja a única responsável pelo cuidado das crianças. Quer dizer, que haja uma organização coletiva
para esse cuidado, mas que não seja uma organização como são as escolas atuais. Porque, por exemplo, a gente tem que deixar claro, a gente viu aí a volta às aulas na França. Na primeira semana de volta às aulas, já teve aí mais de 100 contaminados, quer dizer, eles tiveram que voltar atrás. Aqui no Brasil, não tem cuidado para volta às aulas. A gente vê aí no comércio que as pessoas estão sem máscara, só tem o álcool em gel ali na porta. A gente vai no bar também, as pessoas estão todas normalmente. Imagina só uma criança quem que vai conseguir controlar uma creche ali cheia de crianças, que elas não vão se tocar, a gente sabe que a criança vai para a escola e vai pegar qualquer doença do amiguinho. Mesma coisa a questão da pandemia. Isso também se dá aí na questão do ensino médio, das pessoas mais velhas. A gente viu aí a volta às aulas em Manaus em uma situação de descaso total, máscaras gigantes ali, que viraram inclusive memes na internet, uma situação que não tinha nenhuma modificação física ali das salas para comportar as crianças e não haver contaminação. A gente viu aí, inclusive, nos setores que estão fazendo a greve contra o EAD e contra a volta às aulas, e os setores, inclusive, que eram tradicionalmente contra greves, direitistas da universidade, que aderiram à greve porque eles chegaram na volta às aulas e a situação estava normal. A sala completamente fechada, com ar-condicionado, eles tendo que ficar ali expostos à contaminação da pandemia. Quer dizer, a gente está numa pandemia, não é que a gente vai ter uma situação ideal com qualquer medida, mas a gente não pode escolher entre você supostamente ter educação, que também não é uma verdade, e milhões de pessoas morrerem por conta disso. Quer dizer, não é uma escolha real. Na verdade, o que está colocado de verdade é que a volta às aulas ela é relacionada com a própria situação econômica. A gente viu aí estudos internacionais que falavam que a volta às aulas presenciais dizia respeito a 1,5% do PIB internacional. Então, quer dizer, numa situação de crise econômica internacional, claramente, a volta às aulas é uma medida, é uma pressão da burguesia para retomar aí a economia. Quer dizer, Marília, já ultrapassamos nossa metade aqui. Vou pedir novamente, por gentileza, para tentar ser mais objetivo, para a gente saber mais de você, só para ver se eu entendi, tá? Então, em relação à educação, não há uma proposta concreta. É discutir com os trabalhadores, é isso, caso... Primeiramente, a nossa proposta é essa. A gente tem que sempre ver como se desenvolve a situação. Eu vou perguntar, pelo que eu entendi, assim, não há nem o intuito de ser eleito, né? Então, você está levando bastante assunto para um âmbito nacional. Então, assim, eu vou ficar mesclando, né? Sobre a questão do vestibular, por gentileza, de forma breve, como seria, assim, o Estado ofereceria vaga para todo mundo que se forma no ensino médio, é isso? Exatamente. O Estado oferecia vaga como oferece no ensino fundamental, no ensino público, qualquer coisa do tipo. Perfeito. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente vai agora para o nosso próximo assunto, transporte. Também foi bastante falado aqui em Belo Horizonte, porque a prefeitura fechou diversos segmentos do comércio, mas os trabalhadores foram obrigados a se locomover dentro de ônibus cheios, lotados. O Calil, aí nessa cadeira, atual prefeito, disse que não tem solução, que não tinha uma solução e que não tem uma solução para esse transporte lotado. Inclusive que ele estaria aberto para ouvir soluções. Queria saber de você, tem solução? Bem, primeiramente tem solução. O problema aqui do transporte de Belo Horizonte, a gente já sabe, é um problema da máfia de ônibus que a gente sabe que existe, né? Existe todo um interesse escuso por trás do monopólio do transporte por ônibus em Belo Horizonte. A gente sabe isso porque todo ano eleitoral a gente vê uma promessa de que o metrô vai ser aumentado. Quer dizer, eu estava no colégio, eu era criança, estava lá, e o pessoal prometendo que o metrô iria aumentar a linha de metrô e tudo mais, mas nunca acontece. Por quê? Porque é um interesse contrário a isso, é um interesse contrário de que haja uma vasta alternativa de transporte em Belo Horizonte, que é exatamente essas questões econômicas. De fato, a gente é contrário a essas concessões, a essas famílias, essas medidas aí de
essas medidas econômicas, finalmente a gente é favorável que a própria população ela controle, a partir de conselhos populares, os setores de transporte aí, pelo seu próprio benefício. Claro, sempre salientando que a gente é favorável a que não haja nenhuma tarifa aí de transportes, né, para que a população de fato desfrute desse recurso que é essencial. Então, deixa eu ver se eu entendi. Seria estatizar completamente, tirar essa concessão e ser gerido por conselhos populares com a tarifa gratuita. Exatamente. Perfeito. Modais, você pretende, seu partido acha que é válido? Metrô, VLT, ciclovia, sim, monotrilho? Eu acho que é essencial a gente ter o máximo de variedade possível de transporte, para que a população ela tenha assim, uma variedade também de opções aí, porque finalmente conforme a cidade cresce, a gente também precisa de mais variedade, aí, mais complexidade aí no sistema de transporte, né? Aplicativo de transporte, teve um longo debate, mais de um ano na Câmara Municipal, foi aprovado um projeto, mas alguns trechos importantes não foram regulamentados ainda. Qual que é a sua ideia, qual que é a sua proposta em relação aos aplicativos de transporte? Teve candidato que falou que taxar cada quilômetro, um percentual vai para a prefeitura. Qual que é a sua ideia? Bem, acho que a primeira coisa que é importante destacar é que o aplicativo de transporte é uma empresa internacional que está contratando trabalhadores locais. Então, quer dizer, a taxação não devia ser dos trabalhadores, mas sim da empresa internacional. Porque, finalmente, a gente vê aí que todos os benefícios de trabalhar nessa empresa é do próprio trabalhador, que trabalha ali 12, 13 horas por dia. Então, quer dizer, a gente não vai taxar ainda mais ele do que a Uber já faz. Então, a taxação deveria ser da própria Uber. Mas, de qualquer jeito, a gente vê que essa situação do Uber, ela vem de um problema geral da própria questão do emprego. Então, acho que a nossa proposta para o emprego é que haja a redução da jornada de trabalho sem a redução do salário, quer dizer, escala móveis de trabalho. Se há menos demanda, que as pessoas trabalhem menos, mas que ganhem a mesma coisa. Finalmente, que o patrão pague pela crise, não o trabalhador. Eu vou insistir um pouquinho porque esse assunto ganhou uma importância muito grande para um tema que é muito importante, a mobilidade urbana. O que eu entendi, então, é que vai ter uma taxação em cima das empresas de transporte de aplicativo, é isso? Sim, a gente é favorável à taxação de lucros de qualquer empresa, né? Perfeito. Vamos falar agora sobre saúde. A gente está com um problema clássico no meio de uma pandemia, que é a demora para a realização de exames, consultas e até mesmo cirurgia eletiva, né? Queria saber, há alguma solução para isso? Exatamente, como a gente falou, a questão da luta social. Os conselhos populares e tudo mais, eles visam a pressão local pela questão da saúde, até porque a gente vê aí pela experiência que por conta da pandemia, vários postinhos passaram a cortar, a se negar de atender aí a população local, que muitas vezes tinha que ter marcado uma consulta e esperado um ano e teve essa consulta desmarcada, quer dizer, é um absurdo completo. De fato, a gente primeiro propõe, numa situação mais direta, né, a pressão direta da população organizada em relação a esses postinhos que, finalmente, por uma medida burocrática, se recusam a atender a população, que é um absurdo. Uma segunda coisa que é importante... Esses o quê? Me desculpa, os postos de saúde? Os postos de saúde. Que são da prefeitura. SUS e tudo mais. Uma segunda medida que é essencial também como a gente sempre falou, uma medida mais genérica, mais... exatamente a estatização desses postos e que essa estatização ela não seja uma coisa burocrática como se dá hoje, quer dizer, controlada por uma burocracia estatal. Toda a nossa proposta de estatização é uma estatização que se dá pelo controle da própria população, quer dizer, pela formação de conselhos locais que finalmente defendem os seus próprios interesses ali. No caso da saúde, a gente defende que haja a formação de conselhos eleitos pela população dos bairros e tudo mais, junto com o sistema de médicos para cuidar do sistema de saúde, exatamente para levar ele à frente conforme
a necessidade. Hoje aqui em BH, postos, centros de saúde, UPAs, são todos da prefeitura, gestão da prefeitura, e existe um conselho de saúde. Você diz que mesmo sendo da prefeitura, não é do estado, é isso? Não, isso não é verdade. É da prefeitura, a gente defende que continua sendo da prefeitura. E vai estatizar o hospital privado? A gente defende que se estatize os hospitais privados, e a gente defende que seja uma estatização não burocrática, como é hoje em dia. Hoje em dia, quem controla é um sistema, é o ministro da saúde, alguém que finalmente não vai defender os interesses de quem está lá doente, sofrendo na favela, por exemplo. Na verdade, ele vai defender interesses das pressões da burguesia, que querem finalmente ganhar alguma coisa com aquilo. O que a gente defende é que a população controle os recursos que vão para esse sistema de saúde, que finalmente vão beneficiar a própria população. Então, quase entrando na nossa reta final, vou tentar dar uma acelerada ainda sobre saúde no programa de governo, né, nas diretrizes apresentadas pelo PCO. Fala 2 pontos, queria que você comentasse rapidamente, por gentileza. A legalização do aborto. A nossa dúvida seria, como prefeita no âmbito municipal, como agir nesse aspecto. Toda entrevista você está falando que a luta é maior, né? Mas enfim, se tiver algo mais concreto, talvez essa estatização, o que enfim, for da prefeitura, fique à vontade para falar. E o outro vocês dizem a proteção à maternidade. A gente tem uma estrutura, a maternidade Leonina Leonor Ribeiro, uma estrutura já montada há 11 anos e ela nunca foi inaugurada. Queria saber se há um intuito, um plano de inaugurar essa maternidade. Exatamente, eu acho que é o intuito de inaugurar, de desenvolver tudo que vai beneficiar aí as mulheres, né? Porque a gente vê que o fato de não ser permitido o aborto é mesmo motivo pelo qual não se inaugura a maternidade. Finalmente, os interesses das mulheres são sempre secundarizados. Quer dizer, a defesa do direito ao aborto, ela é uma defesa do direito da mulher abortar, e não só disso, de um sistema de saúde que dê o amparo para a mulher, se ela decide, se ela não decide, se ela decide ter o filho, que a mulher tenha condições de ter o filho e tenha creches, tenha todo um amparo. Exatamente nesse sentido, a gente defende que seja desenvolvido todo um sistema de amparo à mulher na questão do desenvolvimento da própria humanidade, né? A gente sabe que uma das opressões da mulher é que ela é responsável, finalmente, pelo crescimento da humanidade, por gerar filhos e tudo mais. E a gente sabe que isso cai sobre a mulher, porque a gente tem uma maioria aí de pessoas que só têm o nome feminino na certidão de nascimento. Então, isso é importante, né? De forma rapidinho, por favor, para a gente fechar a saúde, a vacina não deve ser obrigatória? Não. E você acha que cada um deve ter o direito de escolher se vai se vacinar ou não? Sim, eu acho que, em primeiro lugar, uma questão prática, né? Já foi feito estudos que mais de 70% da população quer se vacinar. Isso sem uma campanha adequada. Eu acho que deve haver uma campanha como todas as outras. Incentivando a vacinação. A gente já conseguiu erradicar várias doenças por conta disso. Quer dizer, é antidemocrático a gente colocar ali várias medidas repressivas para obrigar a população a se vacinar. Rapidamente sobre segurança. A gente pergunta para todo mundo, também é uma área importantíssima. A Guarda Civil Municipal ganhou um papel que antes não tinha. Ela foi armada, está sendo cada vez mais armada. Queria ouvir de você a proposta para a segurança. A gente entrevistou também o candidato do seu partido em 2018, Alexandre Flack, né, ao governo de Minas. Ele falou naquele momento, que o ideal era acabar com a polícia militar. Ele estava ali concorrendo, né, para o Estado, e armar a população. Queria saber de você, né, como você está concorrendo a um cargo municipal, pretende desarmar a Guarda Municipal ou até mesmo acabar com a Guarda Municipal e armar a população? Exatamente. A gente é favorável a acabar com esse sistema de repressão estatal, quer dizer, que vira finalmente um sistema quase independente no meio do Estado, um quarto poder no meio do Estado, a gente vê isso aí em várias situações, e colocar a questão da segurança nas mãos da população. Quer dizer, eles armam a Guarda Municipal, mas finalmente a gente não vê resultado no aumento da segurança da população. Porque se a pessoa está chegando em casa à noite, não tem um guarda municipal ali
para impedir que ela seja surpreendida e finalmente assaltada. E mesmo se ela for assaltada, ela não vai ter um amparo aí por parte desse sistema. Finalmente, a gente coloca aqui a única forma disso acontecer é que a organização de segurança ela seja organizada pelos bairros, por pessoas que moram ali na localidade, conheçam as pessoas e finalmente tem laços sociais que vão promover aí o próprio interesse individual de proteger essa população. E a guarda seria acabado. Exatamente. Tá bem. Bom, um rápido levantamento feito pela nossa equipe em 2008 e 2012, o candidato do PCO à Prefeitura de Belo Horizonte foi PP, um capixaba do Espírito Santo. Em 2018 eu já citei o Alexandre Flach, é paulista, e você também é paulista. Falta competência aos belo-horizontinos, por que não um belo-horizontino disputar a Prefeitura de Belo Horizonte? Bem, eu acho que é uma questão de situação, né? Porque finalmente, por exemplo, vamos falar em Contagem, a gente tem um morador de Contagem, que nasceu em Contagem, que disputa a Prefeitura de Contagem. Acho que é uma questão aqui de situação. Na visão de vocês, não é importante uma pessoa conhecer bastante Belo Horizonte? Você mesmo fez boa parte ou toda a sua campanha em São Paulo, até por uma questão de saúde. Vocês secundarizam essa importância, mesmo na eleição municipal? Não, acho que primeiro a gente conhece Belo Horizonte, né? Eu mesmo tive toda uma formação desde a minha... eu estudei aqui por muitos anos e tudo mais, e fui para São Paulo por questões de saúde. Primeiramente, a gente conhece, a gente já militou há muito tempo aqui, e em segundo lugar, a gente já conhecendo, e finalmente é importante, porque para conhecer as pessoas, para ter toda uma base de organização, é necessário conhecer o local de fato, e a gente tem uma organização partidária aqui, uma organização militante, que eu acho que é o essencial. A gente tem uma base política, tem uma organização que vai nas fábricas, nas favelas, a gente tem, inclusive, militantes nossos que moram na Serra, por exemplo, e a gente bate de porta em porta ali, panfletando e chamando o pessoal para a luta. Eu acho que isso é essencial. A gente conhece, finalmente teve toda essa questão da pandemia, né, que a gente não controla, mas se não fosse isso, a gente estaria aqui fazendo campanha. A imprensa, historicamente, ela sempre foi atacada, né, quando incomodou, e é o papel dela, né, assim, aquele quarto poder, aquele objetivo, né. O seu partido lançou recentemente uma nota falando sobre o G1, sobre o estado de Minas, que tinha atacado, alguma coisa assim. Queria saber um pouquinho qual que é a sua visão sobre a imprensa. Bem, primeiramente a gente defende a imprensa. A gente acha que a imprensa é uma questão essencial para a democracia. Então a gente defende plenamente o direito de imprensa. E a gente considera que a monopolização da imprensa é um ataque ao próprio direito de imprensa. Porque, finalmente, o direito de imprensa é que ele seja plural, seja democrático, que mostre várias posições, porque, finalmente, há muitas imprensas que têm, de fato, visibilidade. No caso do Brasil, isso não acontece. A gente tem uma das imprensas mais monopolizadas do mundo. Então, exatamente, a gente critica isso daí, esse monopólio enorme da nossa imprensa, que finalmente ele ataca o próprio direito democrático da gente exprimir nossas ideias e tudo mais. Você citou rapidamente aqui, já deu outras declarações falando que as eleições são fraudulentas. Queria que falasse de forma objetiva, a gente está agora super na reta final, o que são eleições fraudulentas e por que participar de uma eleição, de uma disputa fraudulenta? Primeiro, a eleição é fraudulenta porque tem 45 dias de campanha, a gente, que é um partido pequeno, tem uma série de dificuldades para se candidatar exatamente por infinitas questões burocráticas. Você tem que ter uma sede, que é uma sede comercial, não pode ser uma sede residencial. Ele tem que ter uma série de documentos, que se você não tiver, você vai ser impugnado, vai ter que ter todo um aparato para ir lá e fazer o arrolamento do processo, que finalmente é uma questão que exige recursos financeiros. Então, a gente vê aí que, nesse sentido mesmo, quem é beneficiado é quem tem dinheiro. Quer dizer, quem tem dinheiro para pagar uma campanha enorme de rua, contratar um monte de gente, não uma campanha militante como a nossa, que é uma campanha idealista, que vai lá e chama as pessoas para militarem junto com a gente e tudo mais. Quer dizer, em outros países, por exemplo, o candidato ele pode fazer campanha a todo momento. Se ele quer ser candidato, 2 anos antes das eleições, ele já está fazendo campanha.
o que não é o que acontece no Brasil. E, finalmente, a gente tem que destacar a questão do próprio Lula, né? Em 2018, ele foi impedido de concorrer às eleições, sendo que, pela lei, ele poderia concorrer até o fim sub júdice, né? O ataque à imprensa e principalmente às eleições, o símbolo da democracia, é uma prática comum da extrema-direita, né? O próprio Trump coloca em xeque, né? Colocou nas últimas eleições, está colocando agora nesse processo, reta final do processo eleitoral. O PCO é um bolsonarismo de esquerda? É engraçado isso aí, mas tem gente que fala isso, mas é uma colocação maldosa, né? Porque finalmente a gente é o único que defende completamente o direito de expressão. Contanto que sempre tem uma polêmica ou outra com a própria esquerda, quando a gente defende, por exemplo, um cara que é direitista falar alguma coisa e sempre tem alguém querendo censurar, impedir que ele fale, que ele seja aí pague multas e tudo mais. A gente defende plenamente o direito de expressão. O que a gente, como a gente já colocou, a gente é contrário ao monopólio extremo da imprensa brasileira. E, finalmente, a gente é favorável, principalmente, que a própria esquerda, para contrapor esse monopólio, ela desenvolva a sua imprensa, contanto que nós mesmos temos aí o trabalho de desenvolver a nossa imprensa. A gente tem o jornal Causa Operária, a Causa Operária TV no YouTube e uma série de outras iniciativas aí para a gente também falar e ser ouvido, né? Para a gente finalizar, o Alexandre Flach, em 2018, falou para a gente que o Bolsonaro deveria ter morrido, que, na visão dele, o extremo, né, o antagonista dele deveria ser eliminado. Você compartilha dessa opinião? Bem, acho que tem os 100 e poucos mortos aí da população que, por conta dessa política, talvez compartilhem. É uma questão de situação. A gente não é um partido que é foquista, que vai defender alguma coisa armada, uma coisa assim, mas finalmente a gente tem que ver a situação da população. Finalmente deve defender que ele mesmo seja acabado. A gente, por exemplo, ele deve ter se utilizado do exemplo do próprio Mussolini, né, que acabou aí assassinado pela população por conta das enormes medidas ali de ataque contra a população e tudo mais. Eu acho que é importante destacar isso daí, que não é uma questão que, finalmente, é uma questão partidária, né? A gente defende uma luta social, uma coisa desse tipo. Finalmente, a população é quem escolhe isso ou aquilo. Mas você, Marília, compartilha, acha que o ideal seria que a população matasse o Bolsonaro? Eu acho que, finalmente, vamos colocar a situação, o Bolsonaro morre. Se dá por uma grande elevação, uma luta popular, talvez faça diferença na situação. Mas se uma ala da burguesia for lá e matar o Bolsonaro, talvez não faça diferença. Porque não é o próprio Bolsonaro, pessoalmente, que é o problema no país. É o sistema golpista que se dá, que finalmente justifica a política do Bolsonaro. Então a gente não leva uma política dessa forma pessoalista, de forma acabada. A gente fala fora Bolsonaro porque é uma questão concreta para a população. Mas finalmente a gente não acha, por exemplo, que simplesmente, por exemplo, questão de tirar o Witzel do Rio de Janeiro. Finalmente tiraram o Witzel, mas a política no Rio de Janeiro continua direitista como era antes. Então, quer dizer, o que modifica é a grande mobilização popular. Se a população é sublevada, ela decide isso, a gente não pode fazer nada. Muito obrigado, candidato. Nada. Obrigado por acompanhar a nossa entrevista até aqui e continue de olho na cobertura das eleições no BHZ.